Então, abre suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 1. Mateus 22, 1. Oremos ao Rei, Pai amado, Rei da Glória. Nós somos gratos, Senhor, pela mensagem, Senhor, que iremos receber nessa noite, que se abre o pergaminho, que se abre o convite que o Rei irá fazer para essa congregação e também todos os povos espalhados que estão a ouvir essa mensagem. Ó Senhor, como recusar? Como recusar quando o Senhor convide? Como recusar quando o Senhor dá a oportunidade de um povo a se salvar, a entender que estar contigo é o melhor lugar aonde deveríamos estar. Seja bem-vindo, Senhor, no meio de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus 22, 1 disse: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venha para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-os e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Vamos ver, vamos estudar, meus amados, o que o Espírito Santo tem a nos falar sobre essa parábola, tremenda parábola. Mas já adianto você, essa parábola trata acerca de tempos apocalípticos. Ou seja, essa parábola é para os dias de hoje, para os tempos apocalípticos. Por quê, Pastor Cris? Por que estaríamos diante de uma passagem apocalíptica, sendo que nós estamos estudando Mateus 22? Bom, escuta o que eu vou lhe falar por parte do Senhor. Por muito tempo, o Senhor tem enviado profetas para anunciar a boda do Cordeiro. Por muito tempo, o Senhor tem enviado profetas para falar da grande ceia. Por muito tempo, o Senhor tem dado oportunidade para os seus próprios súditos para vir à festa do casamento. O povo hebreu recusou esse convite. Os israelitas recusaram esse convite. E os judeus também recusaram esse convite. A mensagem de hoje é o convite do Rei. Quem atenderá o convite do Rei? Assim diz o Senhor. Quem? Quem atenderá o chamado do Rei? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, a noiva que estará preparada
será aquela que, ao ouvir falar do casamento, fará de tudo para se adornar para o grande dia da boda. A noiva se adornará para o casamento e a noiva se lavará para o casamento. Pois a noiva, que é noiva, ela se prepara para o dia que ela for chamada. Uma noiva que é noiva, ela está preparada para casar com seu noivo. A pergunta é: você está preparado? Você está preparada? Ou ainda vai se preparar para o casamento? Pois a resposta deve ser: eu estou me preparando para me casar. Assim deveria ser a resposta de todos vocês. Porque todos os dias há uma preparação. Todos os dias deve haver um retoque na sua maquiagem. Todos os dias deves observar se o vestido está empoeirado ou está sujo. Todos os dias o teu dever é observar se as tuas mãos estão lavadas e se os teus pés estão empoeirados. A preparação da noiva deve ser diária. Quando vir o anúncio, uma noiva preparada está pronta para a festa do casamento. Os israelitas julgaram o convite, não valorizaram o convite, desprezaram aqueles que entregaram o convite. Os hebreus não quiseram do convite e disseram claramente: fala tu, Moisés, porque nós não queremos falar com ele. Nós não aceitamos o convite. Certamente nós não queremos o pacto. Nós não queremos a aliança. Nós não desejamos. Afinal, o que nós ganhávamos lá no Egito foi muito mais valioso do que aquilo que nós estamos a ganhar no deserto. Era o discurso dos tempos dos hebreus, lá no Egito, em tempos de Moisés. E o que há de fazer um Moisés quando um povo é duro assim? Pois assim diz o Senhor dos exércitos: em verdade, escuta o quão profundo é essas palavras, digna de vir de um rei. Em verdade, um rei em sua corte prepara o bezerro cevado. Um rei em sua corte, ele prepara os cordeiros. Ele manda as mulheres amassar o pão. Encarrega os seus empregados em preparar o vinho para que jamais falte vinho na festa. Um rei manda as mulheres preparar a grande mesa do banquete. Afinal, é prazeroso para um rei ver toda a sua corte com os seus convidados. É prazeroso ver a casa cheia de convidados. É prazeroso observar e ver que todos aqueles que foram convidados estão presentes na mesa do jantar. Mas, quando o rei
observa que não é tão popular em seu reinado, que seus convidados não receberam com bom grado o convite, e quando observa que seus mensageiros foram mortos por ímpios dentro do seu próprio reino, então esse rei tem o dever e o direito de se irar contra todos aqueles que dentro do seu próprio reinado provocam rebeliões. É de responsabilidade de um rei corrigir os rebeldes, assim diz o Senhor. É de responsabilidade de um rei não permitir um motim. É de responsabilidade de um rei trazer ordem e segurança para que seus oficiais e também os seus súditos estejam em harmonia. Pois essa parábola revela o retrato, sabem de quem? Dos israelitas, dos hebreus e judeus que negaram o convite do rei. Negaram Jesus Cristo, negaram estabelecer um pacto, estabelecer uma aliança e continuam negando e negando e negando de geração em geração. Pois entre muitos que são chamados para um casamento, são poucos que aceitam estar na festa do casamento. A noiva, ela está preparada. Mas aquela que é insensata, ainda vai se preparar. Mas há aqueles que não querem se preparar. Há aquelas que não se importam com nada. Que para elas não é tão especial assim o casamento do filho do rei com a sua noiva. Pois todo aquele que nega o filho, nega também o pai. E todos aqueles que recusam o casamento de um rei, diz o Senhor, de um príncipe, nunca mais será convidado a estar numa festa real. Porque esses não recusam ir a um casamento apenas, mas se recusam a estar numa festa real. Abrem seus olhos e observam ao seu redor. Quantos estão dispostos a ir para esse casamento real? Levanta a mão. Vocês estão dispostos a ir para esse casamento real? Quantos estão dispostos para ir para essa festa? E quantos não querem estar nessa festa? Porque talvez não tenham prazer. Afinal, para muitos, escuta, para muitos que são convidados, esses podem falar, mas pastor Cris, só vai ter vinho? Não vai ter outra bebida fermentada? Afinal, só vai ter pão? Não vai ter carne ou muito menos gordura, que representa pecado? Afinal, só vai ter dança? Não vai ter prostituição, nem os banquetes oferecidos aos deuses? Muitos não acham vantajoso aceitar o convite de Jesus Cristo, porque nessa vida tem muito mais prazer
Mas esses que tiveram oportunidade e terão oportunidade de ser convidados e recusarão, ai desses. Pois em verdade, eu vos digo, assim diz o Senhor dos Exércitos. O convite está sendo feito. E a mensagem está sendo anunciada pelos profetas, pelos evangelistas, pelos missionários, pelos pastores, mas muitos não querem. Então, muitos homens de Deus serão mortos por causa da mensagem. Serão espancados, serão presos por causa da mensagem. Mas chegará o dia em que todos esses serão vingados por causa da própria mensagem. E esse dia está próximo. Assim diz o Senhor. No versículo 8. Então o rei disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convida para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderem encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupas nupciais. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, amada igreja. Os convidados que aceitaram vir para a festa do casamento terão que trocar as suas vestes e vir com vestes nupciais, vestes de casamento. Lavar as suas vestes, purificar as suas vestes, limpar as suas vestes e apresentar as suas vestes. Todos aqueles que foram convidados terão o direito de se assentar na grande mesa. Terão o direito de se apresentar diante do dono da festa, diante do rei e ser servido pelos funcionários do rei. Todos aqueles que desejarão estar na festa e aceitar o convite, o rei preparará um banquete de excelência. Um banquete que saciará a fome de todos. Um banquete que não irá se acabar. Um banquete que não irá faltar. Um banquete que irá alimentar todos os convidados e irá trazer a satisfação para todos aqueles que foram alimentados na festa do casamento. Mas o impuro não entrará, amada igreja. Os impuros não entrarão. É necessário que os convidados entendam que de fato é um casamento, que de fato é o reino dos céus, que de fato é necessário que haja uma conversão genuína e verdadeira. O que é a conversão? Pois o Senhor está chamando muitos a se converterem, a entender a respeito da vida eterna.
O Senhor está chamando vocês a abandonar as suas vidas pecaminosas. Ele quer que você troque as suas vestes de pecado, vestes sujas, para vestes brancas e lavadas, vestes totalmente purificadas. Para entrar na presença do Rei, existe no mínimo que suas vestes sejam brancas. Exige no mínimo que suas vestes sejam brancas. Mas, se entre nós há aqueles que não estão dispostos a lavar as suas vestes, então veja o que vai acontecer para essas pessoas. Não é o pastor Cris que fala, é a palavra do Senhor. Olha o que vai acontecer no versículo 12. Jesus perguntará para esse que não estará com vestes brancas, com vestes nupciais, e dirá: amigo, por que você entrou aqui sem vestes nupciais? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lança-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Escutem isso. Há aqueles que tentarão entrar no reino de Deus pelas suas obras. Inclusive, questionarão o rei e dirão: Rei Jesus, eu fiz obra, eu posso entrar. Rei, eu expulsei demônios, eu posso entrar. Eu fui um pastor, eu posso entrar. Essa parábola, ela mostra o quanto muitos estão sendo enganados acerca do juízo final. O quanto muitos irão se deparar perante o engano. Olha isso, igreja. Quantas pessoas estão convictas da sua salvação? Por causa das obras, por causa de usar o nome de Jesus Cristo. Quantos têm a certeza da sua salvação? Mesmo estando no pecado, mesmo praticando o pecado, mesmo praticando o sujo, o imundo, a imundícia do pecado, porque as vestes que não são vestes nupciais, as vestes que não foram lavadas, as vestes que não foram apresentadas, as vestes que não foram adornadas, serão vestes sujas, vestes de imundícia, veste de todas as pragas, sujeira do pecado e imoralidade. Mas mesmo assim, muitas dessas pessoas têm convicção que serão salvos e entrarão no reino dos céus. Muitos que estão no pecado se julgam ser santos, se julgam serem dignos de se assentar na mesa do rei. Pois, amados, o convite do Rei se estende para todos. Todos têm a oportunidade de se arrepender e de se lavar dos seus pecados. Todos têm a oportunidade de reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas. Ainda
os trabalhadores saem a convidar e o convite ainda está a se espalhar. Agora, cabe aos convidados entender que devem lavar-se, que devem banhar-se, preparar-se e limpar-se para estar na festa do casamento. E todo homem, toda mulher que não entende a respeito desta parábola, tampouco vai entender acerca do reino dos céus. Cuidado para não ser enganado acerca da sua própria concupiscência. Cuidado. Olha que fala o versículo 13. Então o rei diz aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, porque essa pessoa não veio com roupas santas, porque esse não se apresentou com roupas de santidade, mas quis viver como quis, com seus conceitos, com sua doutrina, com sua religião, com seus ensinamentos, obedeceu a muitas autoridades espirituais, menos a Bíblia. Pois o rei dirá para eles: amarrem-lhe as mãos e os pés, lança-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Todo hipócrita ama bajular um homem de Deus. Todo hipócrita irá te chamar de bom. Todo hipócrita irá lhe fazer de tudo para te agradar. Mas um homem de Deus deve estar preparado para discernir os herodianos, discernir os fariseus. Um homem de Deus deve estar preparado para julgar situações. O homem de Deus deve estar preparado para falar pela boca do próprio Deus. Pois guarda bem o que eu vou lhe falar nessa noite. Nos últimos dias, homens hipócritas irão se aproximar de vocês para testar todos os discípulos de Cristo. Para testar se irão abandonar a sua fé. Para testar se vocês serão fiéis até o fim. Para testar o seu bom exemplo e o seu bom testemunho. Os hipócritas vão se aproximar da noiva. Mas qual é a responsabilidade da noiva de Cristo? Quer saber? A resposta é: eu fui convidado para um casamento. Me adornei, minhas vestes são brancas, meus cabelos estão purificados e lavados, minhas mãos estão limpas,
Então, o que sairá da minha boca é apenas para glorificar e agradecer pelo convite que recebi. Em outras palavras, a noiva de Cristo perante os hipócritas deve dar bom testemunho. Ela deve ser noiva, deve exalar o bom perfume do banho tomado, deve exalar o bom perfume de Cristo, deve dar exemplo nas suas atitudes e apresentar as suas vestes brancas, as suas vestes purificadas, vestes que são exemplos para aqueles que não são puros. E, se necessário, chamá-los de hipócrita. O que a noiva tem com o grupo dos hipócritas? O que a noiva tem com o grupo de malfeitores? O que a noiva tem com os ladrões? Qual pacto e qual aliança teria a noiva com esses, sendo que esses não foram convidados para estarem na festa do casamento? Versículo 17 diz: dize-nos, pois, qual é a sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostra-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário e ele lhes perguntou: de quem é a imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouviram isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Pois guardam o que eu vou lhe falar. Mais uma vez por parte do Senhor. Nos últimos dias, muitos irão se maravilhar com as palavras de vida eterna pregadas nessa igreja. Nos últimos dias, muitos irão chegar perto de mim e perto de vocês. E irão lhe elogiar, dizendo: nunca ouvi tais palavras. Você prega igual a nós. Eu também vivo isso. Pois não deixem se enganar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não se deixem enganar. Não permitem que palavras de bajulação entrem em seu coração. Não deixem entrar em vossos corações o ego. Cuidado! Pois os hipócritas são especialistas a fazer tais coisas, porque a falsidade anda de mãos dadas com a hipocrisia. Assim diz o Senhor. Versículo 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus.
Na ressurreição, as pessoas não se casam e não se dão em casamento, mas são como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus diz? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Deus não é Deus de mortos, mas Ele é Deus da igreja. Deus não é Deus de mortos, mas daqueles que são vivos e decidem viver a vida eterna. Aleluia! Então procura a tua vida. Ele é a vida. Versículo 33 diz: ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, um profeta que não ama não é profeta. Um profeta que não se entrega não é profeta. Porque desses dois mandamentos dependem os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas os fariseus, eles não entenderam como amar o seu próximo. Eles não entendiam absolutamente nada sobre o amor. Entendiam sobre a lei, mas falar do amor para um fariseu é falar para aqueles que não entendem a tua língua. É falar para um estrangeiro. Agora, falar da religião para um fariseu é falar a língua deles. Se assim falar, você será bem-vindo no Sinédrio. Triste realidade. Inclusive também até os dias de hoje. Versículo 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é o filho? É filho de Davi? Responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Pois eu termino com chave de ouro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado
nesses próximos dias, amada igreja, cuidado, porque muitos falsos profetas irão se aproximar de vós, irão se infiltrar em meio de vós. Os herodianos irão se infiltrar em vosso meio, irão testar todos vós, a fim de saber a quem você serve. Os herodianos irão se agrupar. Escutem o que o Senhor está ministrando nessa noite. Os herodianos irão se agrupar, irão vos observar. Levarão notícias para Pilatos, levarão notícias para Herodes e levarão notícias para os sumos sacerdotes. Chegará notícias para Pilatos, aos políticos, e irão lhe caçar porque estarão falando a verdade. Serão usados, assim como sátrapas foram usados na época de Daniel. E a notícia a vosso respeito chegarão aos herodianos, e eles irão vos perseguir. Irão saber aonde vocês moram, irão tentar contra vós. Afinal, são grupos radicais que defendem a doutrina de Herodes. Esses serão defensores do Sinédrio, defensores de Caifás, defensores da religião, defensores do mal. E enquanto não ver os homens do bem presos e lançados na cruz, eles não irão parar. Mesmo que eles não tenham argumentos para suas perguntas e mesmo que eles não consigam adquirir respostas, eles não irão se calar. Porque todo aquele que é fariseu continuará a elaborar pergunta, mesmo que elas não tenham, mesmo que elas tenham todas se esgotadas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois de um convite desse, o que vocês irão fazer? Vocês irão aceitar esse convite? Ou inventará atividades para reportar tudo para amanhã? Já sabe o que acontecerá para aquele que recusa o convite? Para esses, recairá a ira de Deus. Não vai me dizer que Pastor Cris para de amedrontar as pessoas. Se tu quer me julgar, julga pela Bíblia, porque é aquilo que está escrito. Então não vem com essa, em afirmar coisas que sequer consegues enxergar e ver. Pois eu te digo, sim, para aqueles que negam o convite, para aqueles que procuram pretextos para se escapar e não querem do Senhor, estes passarão muitos apertos. Ranger de dentes, dores e ranger de dentes. Essa é a mensagem. Faça tu o que quiser com o convite que hoje eu te dei. E você que leu o convite, concorda com o convite, mas mesmo tendo o convite na mão, é incapaz de comprar roupas nupciais, porque desconsideras os requisitos para entrar na boda do Cordeiro. Porque afinal, você disse para si mesmo,
nós não precisamos ser tão radical sobre as exigências do nosso modo de nos vestirmos. Deus é um Deus tolerante. Ele me aceitará com as vestimentas que eu decido vestir. Essas terão uma grande surpresa. Serão lançados na prisão, onde a dor e o ranger de dente estará presente, ou seja, o inferno. Palavras do Senhor. Pai amado, exalto o seu nome. Ele agradece o Senhor, porque mais uma palavra foi dada, mais oportunidade, mais convites foram lançados de lares para lares e lares, nações e muitas nações. Senhor, tomara que alguns abrem esse convite e tomam a sério a oportunidade que está sendo lhe dado agora. Que o seu temor entre, Senhor, no coração deles e tira toda a dureza de coração. Assim, Senhor, fiz e cumpri com minha missão nessa noite em falar o que deveria falar. Amolece o coração dessa ou desse. Em nome de Jesus. Amém. Agora, você tendo recebido o convite, recebido essa palavra, o que tu farás? Se tu entendeu, então deves tu comprar roupas nupciais. O que significa isso, Pastor Cris? O Senhor sempre fala em parábola. Isso quer dizer que você vai ter que pagar um preço para vender teu orgulho, para vender tua promiscuidade, vender teus pecados, vender tuas mentiras, vender tua arrogância, vender tua religiosidade, vender para poder comprar a veste nupcial de santidade que tem um preço, vestes brancas. Entra nesse ministério e nós lhe ensinaremos acerca do preço que deves pagar, se tão somente quer essas roupas. Se não quer de Jesus, o que eu posso fazer para ti? Eu não posso te obrigar, nem Deus quer te obrigar. Mas o que tu precisa saber são as consequências. Como fazer parte desse ministério que te ajudará? É simples. Olha o convite. Vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br. crisduran.com.br. Vocês verão uma janela que fala online. Aperta a janela online e embaixo um cadastro. Ou você pode, pelo QR Code, podem colocar isso mesmo. Olha só esse QR Code. Aproxima seu celular e ali vocês irão ter acesso diretamente para o cadastro. E só isso. Olha só, sábado passado apresentei meu pai e quem está agora é minha mãe. Vou chamar minha mãe, se chama Maribel. Estou muito contente de poder apresentar para você. Pode sentar, mamãe, aqui. Vou colocar um pouco o microfone. Espera aí, mamãe. A ver. Aí está. Perfeito. Minha mãe, ela é espanhola, de las Islas Canárias, e está escutando esta palavra. Temos pessoas hispânicas que estão aqui ouvindo e tal. E, bueno, mándale um abraço para todos. Un abrazo a todos. Para mí ha sido un placer hoy escuchar la palabra en directo. Y nada, un abrazo a todos. Muy bien, muy bien.
Bueno, pues um abraço para todos vocês também e também fico muito feliz que minha mãe teve a oportunidade de receber o convite. Veremos o que será feito com esse convite apresentado por parte do Senhor. Meus amados, abraço para todos e lembrando que sábado que vem nós temos mais um encontro. Até lá!